Os buracos negros são um dos fenômenos mais fascinantes e desconcertantes do universo. Mas, o que são exatamente? Imagine um lugar no espaço onde a gravidade é tão intensa que nada, nem mesmo a luz, pode escapar de sua atração. Essa é a essência de um buraco negro. Mas, por que são considerados mistérios? Ao longo da história da astronomia, os buracos negros desafiaram nossa compreensão do cosmos e deram origem a perguntas intrigantes que ainda não têm resposta. O que acontece no interior de um buraco negro? A verdade é que ninguém sabe com certeza. O horizonte de eventos, o limite além do qual nada pode retornar, é uma fronteira misteriosa que capturou a imaginação de cientistas e entusiastas. É como uma porta fechada que nos impede de ver o que há além. Poderia ser que em seu interior existam fenômenos completamente desconhecidos para nós, talvez um mundo onde as leis da física que conhecemos não se apliquem. Mas os buracos negros não são apenas escuros e misteriosos, também são extremamente poderosos. As colisões desses gigantes cósmicos geram ecos gravitacionais que foram detectados por nossos instrumentos mais avançados. Essas ondas nos oferecem pistas sobre eventos cataclísmicos e fenômenos que não compreendemos totalmente. Que outros segredos se escondem atrás desses ecos do espaço? Além disso, existe o enigma dos buracos negros intermediários, aqueles que se situam entre os buracos negros pequenos e os supermassivos. Durante anos, os astrônomos têm buscado evidências de sua existência, mas ainda não encontraram provas suficientes. Seriam essas entidades os elos perdidos na evolução dos buracos negros? E falemos da singularidade. No núcleo de um buraco negro, encontra-se um ponto onde a densidade é infinita e nossas leis físicas, tal como as entendemos, deixam de funcionar. O que isso significa para nossa compreensão do universo? Poderia haver algo além da singularidade, algo que ainda não imaginamos? Os buracos negros também levantam perguntas sobre a vida e a morte das estrelas. Algumas estrelas colapsam e se tornam buracos negros, enquanto outras terminam sua vida como estrelas de nêutrons. Por que isso ocorre? O que determina o destino final de uma estrela? A espaguetificação é outro conceito intrigante relacionado a esses fenômenos. Teoriza-se que, ao se aproximar de um buraco negro, a matéria se estica até se tornar um fio fino, como se estivesse sendo submetida a uma intensa força gravitacional. Mas, há provas de que isso realmente acontece? E então temos a paradoxo da informação. Os cientistas ainda não resolveram se a informação que cai em um buraco negro se perde para sempre. Isso levanta uma pergunta profunda sobre a natureza da realidade e da informação. Se perdemos essa informação, o que isso significa para nossa compreensão do universo e das leis que o regem? Esses são apenas alguns dos mistérios que cercam os buracos negros. Cada uma dessas perguntas abre um leque de possibilidades e nos convida a explorar além do que sabemos. Em nossa jornada pelo cosmos, os buracos negros não são apenas um testemunho da imensidão do universo, mas também um lembrete de quão pouco sabemos e quão intrigantes são os mistérios que ainda nos aguardam. Então você se atreve a continuar explorando esses segredos cósmicos? A aventura apenas começa. O que são os ecos gravitacionais e que segredos escondem? Desde que Albert Einstein propôs sua teoria da relatividade, a ideia de que o espaço e o tempo são flexíveis tem fascinado cientistas e curiosos igualmente. Mas como esses conceitos abstratos se manifestam em nosso universo? Uma das respostas está nas ondas gravitacionais, que são como ecos que viajam através do tecido do espaço-tempo. Sempre que dois buracos negros colidem, geram um estrondo que reverbera no cosmos. Mas o que isso significa para nossa compreensão do universo? Quando essas ondas foram detectadas pela primeira vez em 2015, foi como se uma janela se abrisse para um mundo completamente novo. As colisões de buracos negros não são apenas eventos extremamente violentos, mas também revelam fenômenos que ainda não compreendemos totalmente. Por que alguns buracos negros se fundem em explosões titânicas enquanto outros permanecem em calma? As respostas podem estar escondidas nos próprios ecos que nos chegam, desafiando nossas noções sobre a gravidade e a natureza da matéria. Imaginem que podem ouvir o sussurro da criação do universo. Cada eco gravitacional nos fala de histórias antigas, de eventos que moldaram as galáxias e os objetos que conhecemos hoje. No entanto, nem tudo é claro. Cada colisão parece lançar mais perguntas do que respostas. Como podemos ter certeza de que o que ouvimos é realmente o que aconteceu?
A interpretação desses ecos é um quebra-cabeça em si mesmo, e os cientistas se esforçam para decifrá-lo, muitas vezes enfrentando seus próprios limites no caminho. À medida que os telescópios de ondas gravitacionais se tornam mais sofisticados, começam a detectar padrões e regularidades nesses ecos que sugerem que há muito mais do que parece. Poderiam as ondas gravitacionais ser a chave para entender a matéria escura, essa substância invisível que compõe a maior parte do universo? Cada vez que um buraco negro colide, nos oferece uma oportunidade única para estudar o cosmos em seus momentos mais extremos. Mas, seremos capazes de interpretar corretamente o que esses ecos estão nos dizendo? Uma das perguntas mais intrigantes é se esses ecos poderiam revelar a existência de outros fenômenos desconhecidos. O que aconteceria se, por trás de cada colisão que detectamos, houvesse um novo tipo de objeto ou até mesmo uma nova dimensão? A ideia de que ainda há aspectos do universo esperando para serem descobertos gera uma sensação de assombro e curiosidade. Cada eco é um convite para explorar o desconhecido, para nos perguntarmos o que mais se esconde no vasto oceano de estrelas e buracos negros. Além disso, as ondas gravitacionais não apenas nos falam da morte de estrelas, mas também nos dão pistas sobre seu nascimento. Como se formam esses titãs do espaço? A resposta a essa pergunta poderia mudar nossa compreensão da evolução das galáxias. Através dos ecos que ouvimos, poderíamos ser capazes de seguir o rastro dos materiais que eventualmente se tornam buracos negros, desvendando assim o ciclo de vida das estrelas. O que é realmente fascinante é que, ao estudar esses ecos, podemos aprender sobre os ambientes extremos que os cercam. Que condições ocorrem no espaço para que esses eventos colossais aconteçam? Cada colisão de buracos negros é um laboratório natural que nos ensina sobre a física em suas formas mais extremas. No entanto, muitas vezes, nossos modelos teóricos enfrentam a realidade dos dados, o que levanta mais perguntas do que respostas. Quanto mais aprendemos sobre os ecos gravitacionais, mais percebemos que cada descoberta nos leva a novos mistérios. Estamos à beira de entender melhor o conceito de gravidade, ou estamos apenas arranhando a superfície de um oceano de informações que ainda nos parece inalcançável? A busca por respostas está longe de terminar. E cada nova colisão detectada nos oferece uma nova peça do quebra-cabeça. Dizem que a curiosidade é o motor do conhecimento. No caso dos ecos gravitacionais, essa curiosidade nos empurra a questionar tudo o que acreditamos saber sobre o universo. Poderia ser que esses ecos sejam apenas o começo de uma jornada muito mais profunda no estudo da realidade? À medida que continuamos explorando esses fenômenos, é provável que descubramos que os buracos negros não são apenas destruidores, mas também criadores de novos mistérios. Por fim, é essencial lembrar que cada descoberta sobre os ecos gravitacionais é um lembrete do pouco que realmente sabemos sobre o universo. Cada eco é uma história antiga que espera para ser contada. E cada investigação é um passo mais em direção à compreensão. Que outros segredos nos revelarão no futuro? A resposta a essa pergunta pode ser o próximo grande avanço em nossa busca por conhecimento. Se você está gostando desta viagem pelo universo e quer continuar explorando mais mistérios do cosmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like no vídeo. O que há além do horizonte de eventos de um buraco negro? Esta é uma das perguntas mais intrigantes que os cientistas de hoje estão tentando responder. O horizonte de eventos é essa fronteira invisível, o ponto sem retorno onde a gravidade se torna tão poderosa que nem a luz pode escapar. Mas, o que acontece nessa região tão extrema do espaço? É realmente um lugar de não retorno ou há algo mais que nos escapa? A noção de um horizonte de eventos pode parecer estranha, mas é fundamental para entender a natureza dos buracos negros. Quando um objeto cruza esse limite, fica preso para sempre na voragem do buraco negro. No entanto, o que ocorre dentro dessa fronteira é um mistério que tem fascinado físicos e astrônomos igualmente. Alguns sugerem que pode ser um lugar onde as leis da física, tal como as conhecemos, deixam de se aplicar. Mas, como é possível que as regras do universo mudem em um único lugar? A ideia de um lugar onde o tempo e o espaço se comportam de maneira diferente é desconcertante. Imagine que você está em um barco no meio do oceano e, de repente, percebe que chegou a um lugar onde a água se comporta de forma estranha. O que você faria? Tentaria entender o que está acontecendo, certo? Assim é como os cientistas se sentem ao tentar decifrar o horizonte de eventos. Eles enfrentam um fenômeno que desafia a lógica e a compreensão.
Uma pergunta que surge é: há algo que possamos observar ou medir do lado de fora do horizonte de eventos? A resposta é um tanto inquietante. A única coisa que podemos detectar são os efeitos do que ocorre em seu interior. Por exemplo, quando um buraco negro devora uma estrela, podemos ver a luz emitida pelo material que gira ao seu redor antes de cair no buraco. Essa luz nos fornece pistas sobre o que está acontecendo, mas nunca poderemos ver além do horizonte. Então, é possível que haja algo no interior do buraco negro, algo que não podemos nem imaginar? Alguns cientistas propõem que pode haver uma singularidade, um ponto onde a matéria se concentra em um espaço infinitamente pequeno. Mas como pode existir um lugar assim? Que implicações teria para nossa compreensão do tempo e do espaço? Outro aspecto fascinante é o tempo. Quando um objeto se aproxima do horizonte de eventos, efeitos estranhos são experimentados. Para um observador distante, o tempo parece desacelerar. Isso levanta a pergunta: o que acontece com o tempo para alguém que cruza o horizonte? É possível que nunca experimentem a passagem do tempo da mesma maneira? A resposta a essa questão poderia mudar nossa compreensão do tempo em si. A ficção científica explorou esse tema em inúmeras ocasiões. Filmes e livros imaginaram histórias em que os personagens atravessam o horizonte de eventos e descobrem mundos completamente novos. Mas, e quanto à realidade? Poderia ser que, através da ciência, algum dia possamos entender o que há por trás dessa fronteira misteriosa? No entanto, há quem sugira que o horizonte de eventos poderia ser mais do que uma simples fronteira. Alguns cientistas levantaram a ideia de que poderia ser uma espécie de portal para outras dimensões ou universos. Se isso fosse verdade, que implicações teria para nossa compreensão do multiverso? Poderíamos, de alguma forma, acessar outros mundos através de um buraco negro? Cada descoberta relacionada ao horizonte de eventos levanta mais perguntas do que respostas. Por exemplo, se um buraco negro está no centro de uma galáxia, como sua gravidade influencia a formação e evolução dessa galáxia? Poderiam esses objetos misteriosos ser os arquitetos do universo tal como o conhecemos? Quanto mais exploramos, mais percebemos que há muito a aprender. E claro, não podemos esquecer o paradoxo da informação. Se a informação que cai em um buraco negro se perde para sempre, o que isso significa para nossa compreensão da física e da natureza do universo? Esta é uma pergunta que gerou debates acalorados entre os cientistas. Poderia ser que, no final, a informação seja indestrutível no sentido mais profundo e que simplesmente esteja oculta em algum lugar além do nosso alcance? A busca por respostas sobre o horizonte de eventos continua. Cada nova descoberta nos aproxima um pouco mais de desvendar seus segredos, mas também nos confronta com a realidade do desconhecido. O horizonte de eventos é um lembrete constante de que, no vasto universo, há muitos mistérios que ainda não resolvemos, e talvez isso seja o que torna a exploração do cosmos tão emocionante. A ciência avança e, a cada passo, enfrentamos perguntas mais profundas. Estamos preparados para aceitar que há limites ao nosso conhecimento? À medida que a tecnologia melhora e novas teorias emergem, a possibilidade de entender o horizonte de eventos se torna mais tangível. No entanto, também devemos ser humildes diante da imensidão do universo e aceitar que, às vezes, há mais perguntas do que respostas. Assim, enquanto olhamos para o céu estrelado e refletimos sobre os buracos negros e seu horizonte de eventos, lembremos que cada mistério nos convida a explorar, a questionar e a nos maravilhar. No final do dia, é essa curiosidade inata que nos impulsiona a continuar buscando, a continuar aprendendo e a continuar sonhando com o que há além. A existência de buracos negros intermediários é um mistério que tem desconcertado os astrônomos durante décadas. O que são exatamente esses buracos negros que parecem estar em um limbo entre os buracos negros pequenos e os supermassivos? A maioria de nós já ouviu falar de buracos negros pequenos, aqueles que surgem da morte de estrelas massivas, e dos supermassivos, que se encontram nos centros das galáxias, como o da nossa própria Via Láctea. Mas, e aqueles que estão no meio? Para entender esse enigma, primeiro devemos considerar como se formam os buracos negros. Os buracos negros de tamanho estelar são criados quando uma estrela esgota seu combustível nuclear e colapsa sob sua própria gravidade. Por outro lado, os buracos negros supermassivos, que podem ter milhões ou até bilhões de vezes a massa do Sol, são um fenômeno diferente. Acredita-se que eles possam ter se formado através da fusão de buracos negros menores ou pela acumulação de grandes quantidades de matéria ao longo de bilhões de anos.
No entanto, o elo perdido entre esses dois tipos de buracos negros continua sendo um verdadeiro mistério. A pergunta que nos fazemos é: onde estão todos esses buracos negros intermediários? Estima-se que eles deveriam existir. Mas até agora, as provas são escassas. Alguns cientistas sugerem que podem ser mais comuns do que pensamos, mas sua natureza escorregadia torna difícil detectá-los. Poderiam estar escondidos em lugares que ainda não exploramos adequadamente? A busca por esses buracos negros intermediários levou os astrônomos a estudar aglomerados de estrelas densas, onde a interação gravitacional entre as estrelas pode facilitar a formação de buracos negros de tamanho intermediário. Mas como podemos provar que existem? Uma das formas mais promissoras é através da observação de ondas gravitacionais. Quando dois buracos negros se fundem, produzem ondas que se propagam pelo espaço. Ao detectar essas ondas, os cientistas podem inferir a existência de buracos negros que, de outra forma, permaneceriam ocultos na escuridão do espaço. A teoria também sugere que esses buracos negros intermediários poderiam desempenhar um papel crucial na evolução das galáxias. Poderiam ser os catalisadores que permitem que os buracos negros supermassivos cresçam ainda mais? Algumas simulações indicam que, no centro de muitas galáxias, um buraco negro intermediário poderia se fundir com outros buracos negros para formar um supermassivo. Mas por que a maioria das galáxias não parece ter esses buracos negros intermediários observáveis? Além disso, o estudo desses objetos misteriosos também levanta questões sobre a própria natureza da matéria e da energia no universo. Que tipo de matéria poderia se acumular para formar um buraco negro intermediário? E se os buracos negros intermediários forem mais comuns do que se pensa, que implicações isso terá para nossa compreensão da formação de estruturas no universo? Não há dúvida de que a existência de buracos negros intermediários seria um avanço monumental em nossa compreensão do cosmos. Os cientistas continuam buscando evidências, explorando cada canto do universo com telescópios avançados e técnicas de detecção inovadoras. No entanto, à medida que avançamos nessa busca, nos deparamos com perguntas ainda mais desconcertantes. Por exemplo, ao considerar a formação de buracos negros intermediários, surge a inquietante pergunta: poderiam ser um vestígio da evolução do próprio universo? Talvez tenham se formado nos primeiros momentos após o Big Bang, mas nunca conseguiram se tornar supermassivos devido à falta de matéria ao seu redor? Essa ideia abre um novo horizonte de possibilidades sobre como pensamos a respeito da história cósmica. Cada nova descoberta sobre buracos negros intermediários não apenas nos aproxima de responder essas perguntas, mas também nos convida a refletir sobre o que ainda não sabemos. Enquanto os astrônomos continuam sua busca, a possibilidade de que esses buracos negros intermediários existam nos lembra que, apesar de nossos avanços, o universo continua guardando segredos que desafiam nossa compreensão. Imaginemos o momento em que finalmente se confirme a existência de um buraco negro intermediário. Como isso mudaria nossa visão sobre a formação de galáxias e a estrutura do universo? Esse mistério não é apenas fascinante por si só, mas também tem o potencial de revolucionar nossa compreensão da física e da cosmologia. A busca por esses buracos negros intermediários é um lembrete de que o universo é um lugar cheio de surpresas e maravilhas, onde cada resposta gera novas perguntas. À medida que continuamos explorando, torna-se evidente que ainda estamos nos primeiros passos de desvendar os mistérios do cosmos. A curiosidade humana, impulsionada pelo desejo de conhecer, continua sendo a força motriz por trás de nossa busca para entender os buracos negros intermediários e, em última instância, o universo em sua totalidade. A singularidade, esse enigmático ponto no coração de um buraco negro, levanta uma das perguntas mais fascinantes da física moderna. O que é realmente uma singularidade? Em termos simples, é um lugar onde a gravidade se torna tão imensa que as leis da física como as conhecemos deixam de se aplicar. Neste lugar extremo, a matéria está comprimida em um espaço infinitamente pequeno e sua densidade se torna infinita. Mas como podemos compreender algo que desafia nossa compreensão? Imagine que você está em um oceano profundo e escuro, cercado por águas turbulentas. De repente, você se encontra no centro de um redemoinho. Assim é como se sente aproximar-se de uma singularidade. A gravidade se intensifica à medida que você se aproxima, puxando-o com uma força irresistível. Mas o que acontece nesse ponto crítico? O que há além da singularidade? Essas são perguntas que ainda não têm resposta. Os cientistas tentam modelar o que ocorre em uma singularidade. Mas há um grande obstáculo:
as teorias da relatividade de Einstein, que descrevem a gravidade em grandes escalas, e a mecânica quântica, que explica o comportamento das partículas subatômicas, não se dão bem. Quando essas teorias são combinadas, tornam-se inconsistentes na singularidade. Mas, como pode um ponto no espaço ser tão problemático? Alguns físicos teóricos sugerem que na singularidade poderia haver uma nova física que ainda não descobrimos. Poderia ser possível que nesse ponto de densidade infinita estejam os segredos do universo? Talvez ali resida a chave para entender a gravidade quântica, uma teoria que unifique as duas grandes correntes da física. No entanto, até que possamos observar ou experimentar uma singularidade diretamente, só podemos especular. Uma ideia intrigante é que no centro de um buraco negro, o tempo e o espaço poderiam se comportar de maneiras inimagináveis. Poderia ser que uma singularidade não seja apenas um ponto, mas uma porta para outros universos ou dimensões? Algumas teorias sugerem que cada buraco negro poderia ser o lar de um universo alternativo. Isso nos leva a perguntar: poderia haver múltiplas realidades coexistindo nesses misteriosos pontos do espaço? O conceito de singularidade também levanta dilemas filosóficos. Se a matéria e a informação colapsam em uma singularidade, o que acontece com a informação que continha? Desaparece para sempre ou se transforma de alguma maneira? Essa pergunta nos leva à famosa paradoxa da informação, um quebra-cabeça que continua a desconcertar os cientistas. A singularidade também nos convida a refletir sobre o destino final da matéria. É possível que tudo o que conhecemos e amamos possa ser engolido por um buraco negro e finalmente desvanecer-se no vazio? A ideia de que a matéria, incluindo a nossa, possa ser absorvida por uma singularidade levanta inquietantes questionamentos sobre nossa existência. Pensemos no colapso de uma estrela massiva. Quando seu combustível se esgota, não há mais pressão para contrabalançar a gravidade e a estrela desmorona sobre si mesma. Esse processo culmina na criação de uma singularidade, mas por que algumas estrelas terminam em buracos negros e outras em estrelas de nêutrons? Essa distinção continua sendo um mistério, um enigma que nos lembra o pouco que realmente sabemos sobre o universo. Os buracos negros podem parecer aterradores, mas também são fascinantes. São laboratórios naturais onde as leis da física se retorcem e desafiam. Ao estudar as singularidades, os cientistas esperam encontrar respostas para perguntas que atormentaram a humanidade por séculos. Poderíamos, algum dia, desvendar os segredos do tempo e do espaço em si? A singularidade é um lembrete da humildade que devemos ter diante do vasto cosmos. À medida que buscamos respostas, percebemos que há muito mais a descobrir. Talvez a singularidade seja apenas o começo de uma nova jornada em direção à compreensão do universo, onde cada resposta nos leva a novas perguntas. Há quem acredite que a singularidade é o fim da jornada da matéria, enquanto outros a veem como um novo começo. O que acontecerá com a informação que cai em um buraco negro? Retornará alguma vez ao nosso universo ou se perderá para sempre no abismo da singularidade? Enquanto continuamos explorando e buscando respostas, a singularidade nos mantém intrigados e fascinados. Cada descoberta neste campo nos aproxima um pouco mais de desvendar os mistérios do universo. No final, a busca pela verdade sobre a singularidade pode ser a chave para entender nosso lugar no cosmos. A formação de buracos negros em estrelas massivas é um fenômeno que desperta assombro e curiosidade. Mas por que algumas estrelas terminam sua vida colapsando em um buraco negro, enquanto outras se tornam estrelas de nêutrons? É como se houvesse um segredo oculto no ciclo de vida estelar, um que ainda não conseguimos desvendar completamente. Para entendê-lo, primeiro devemos considerar o processo de evolução estelar. As estrelas nascem em gigantescas nuvens de gás e poeira, onde a gravidade começa a fazer seu trabalho. À medida que o material se aglutina, a pressão e a temperatura aumentam em seu núcleo, desencadeando reações nucleares que geram energia e mantêm a estrela em equilíbrio. Mas, o que acontece quando uma estrela esgota seu combustível nuclear? Neste ponto crítico, a estrela enfrenta uma decisão fatídica. Se sua massa é suficiente, o equilíbrio gravitacional se quebra. Em vez de se estabilizar, colapsa sob sua própria gravidade, mas aqui é onde a trama se complica. Algumas estrelas, após esse colapso, se tornam buracos negros, enquanto outras se transformam em estrelas de nêutrons. O que marca a diferença entre esses dois destinos? A chave parece estar na massa original da estrela. As estrelas mais massivas, aquelas que superam aproximadamente 20 vezes a massa do Sol, têm mais probabilidade de colapsar em um buraco negro.
No entanto, não é apenas a quantidade de massa que importa. A composição química da estrela, sua temperatura e a forma como perde massa ao longo de sua vida desempenham um papel crucial em seu destino final. Mas, o que acontece com aquelas estrelas que são um pouco menos massivas? Se não alcançam a massa crítica para se tornarem buracos negros, podem colapsar e formar uma estrela de nêutrons. Este é um estado extremamente denso, onde os prótons e elétrons se combinam para formar nêutrons. Mas, o que lhes acontece a essas estrelas de nêutrons? Em certos casos, podem se fundir e, nesse processo, liberar uma quantidade imensa de energia, gerando explosões que observamos como supernovas. No entanto, o mistério persiste. Por que algumas estrelas parecem saltar, de se tornarem buracos negros, a formarem estrelas de nêutrons? Há fatores ocultos que afetam essa transformação? A resposta a essas perguntas poderia mudar nossa compreensão da física estelar. As teorias atuais sugerem que o processo de formação de buracos negros e estrelas de nêutrons é influenciado pela rotação da estrela, a quantidade de material que perde durante sua vida e as interações com outras estrelas próximas. A rotação, em particular, pode ser um fator determinante. Uma estrela que gira rapidamente poderia perder mais massa através de ventos estelares, afetando seu colapso final. Além disso, a forma como uma estrela se desintegra ao final de sua vida é fascinante. Algumas podem explodir em uma supernova, enquanto outras podem colapsar de maneira mais silenciosa, criando um buraco negro quase sem aviso prévio. O que faz com que uma estrela escolha uma dessas rotas em vez da outra? Este é um enigma que os astrônomos continuam investigando. O estudo dessas estrelas e sua evolução nos leva a refletir sobre o destino de todo o universo. A forma como as estrelas morrem não apenas afeta a vida de outros corpos celestes, mas também influencia a formação de novos sistemas estelares. Quando uma estrela massiva explode, libera elementos pesados ao espaço, elementos que eventualmente serão incorporados em novas estrelas e planetas. Dessa forma, a morte de uma estrela pode dar vida a outra. E no final, que implicações isso tem para nós? A existência de buracos negros e sua formação a partir de estrelas massivas nos lembra a natureza cíclica do cosmos. Cada fim é um novo começo, mas ainda assim há muito que não sabemos. Cada buraco negro que observamos é um lembrete de que há segredos no universo que permanecem ocultos, esperando para serem descobertos. A exploração desses mistérios estelares não é apenas fascinante do ponto de vista científico, mas também nos conecta com o vasto cosmos. Cada estrela no céu tem sua própria história, uma narrativa que abrange milhões de anos. E cada buraco negro que encontramos é um capítulo dessa história. À medida que a tecnologia avança e nossos telescópios se tornam mais potentes, a esperança é que em breve possamos desvendar mais desses segredos. Poderemos algum dia entender completamente por que algumas estrelas se tornam buracos negros e outras em estrelas de nêutrons. Talvez o futuro tenha as respostas que hoje nos eludem. Assim, enquanto continuamos observando as estrelas, lembremos que cada brilho no céu é um lembrete da beleza e da complexidade do universo. E nessa complexidade, nesses mistérios, reside a essência da nossa curiosidade e o impulso da ciência. A busca pelo conhecimento sobre a formação de buracos negros é uma jornada sem fim. Uma que nos convida a olhar para o céu e nos perguntar: o que mais há lá fora? Você já se perguntou o que acontece com um objeto quando se aproxima de um buraco negro? Imagine que um asteroide, um pequeno pedaço de rocha, está se dirigindo para um desses misteriosos objetos cósmicos. À medida que se aproxima, a força gravitacional do buraco negro começa a fazer seu trabalho. Esse processo, conhecido como espaguetificação, é um dos fenômenos mais fascinantes e estranhos que foram teorizados na física moderna. A espaguetificação, em essência, refere-se a como a gravidade extrema de um buraco negro pode esticar e rasgar qualquer matéria que se aproxime demais. Mas, por que isso acontece exatamente? A resposta está na diferença de força gravitacional entre a parte do objeto mais próxima do buraco negro e a mais distante. Ao se aproximar, a parte que está mais perto experimenta uma atração muito mais intensa do que a parte que está mais afastada. Isso provoca que o objeto se estique, como se fosse uma massa cozinhando em água fervente. Mas esse fenômeno realmente foi comprovado? Até agora, a espaguetificação continua sendo uma teoria. Os cientistas construíram modelos e simulações que sugerem como isso poderia funcionar,
mas nunca observamos diretamente um objeto sendo espaguetificado. Imagine que um astronauta se aproxima de um buraco negro. À medida que se aproxima do horizonte de eventos, esse limite a partir do qual nada pode escapar, ele sentiria seu corpo se alongando, como se estivesse sendo puxado de ambas as extremidades. Mas, o que aconteceria com ele uma vez que cruzasse esse limiar? A resposta é que não há volta. Uma vez que um objeto, ou uma pessoa, cruza o horizonte de eventos, fica irremediavelmente preso no buraco negro. Mas aqui surge outra pergunta intrigante. O que acontece com a informação que compõe esse objeto? A física não encontrou uma resposta clara. Ela desaparece para sempre, ou se transforma de alguma maneira? Esse dilema levou muitos cientistas a debater sobre a própria natureza da realidade e da informação. A espaguetificação não é apenas um fenômeno teórico, também é um lembrete do poder da gravidade. Mas, por que é tão intensa nesses objetos? Os buracos negros se formam quando uma estrela massiva colapsa sob sua própria gravidade, concentrando uma quantidade imensa de massa em um espaço incrivelmente pequeno. Isso gera um campo gravitacional tão forte que nem mesmo a luz pode escapar. Assim, ao se aproximar de um buraco negro, a espaguetificação se torna uma experiência inevitável e aterrorizante. Uma parte fascinante desse processo é que a espaguetificação não afeta apenas objetos grandes, mas também partículas subatômicas. Até as partículas menores seriam afetadas pelas forças extremas de um buraco negro. Com isso em mente, a espaguetificação se torna um fenômeno presente em todo o universo, desde as rochas até os átomos. Imagine a cena. Um asteroide que uma vez foi parte de um planeta, agora se transforma em uma fina fibra de matéria enquanto se aproxima do buraco negro. Mas o que acontece com a energia liberada nesse processo? A matéria não apenas se rasga, mas também se aquece a temperaturas inimagináveis, emitindo radiação que pode ser detectada por nossos telescópios. Assim, em certo sentido, embora o objeto seja destruído, sua energia continua existindo no universo. A espaguetificação também levanta questões sobre nosso próprio lugar no cosmos. Enquanto contemplamos esses fenômenos, percebemos o quão pequenos somos em comparação com as forças cósmicas que nos cercam. E isso nos leva a refletir sobre a fragilidade de nossa existência. Estamos realmente seguros em nosso pequeno canto do universo? Ou somos vulneráveis às forças ocultas que espreitam na escuridão? Alguns cientistas acreditam que, ao estudar a espaguetificação, podemos obter pistas sobre a própria natureza do espaço e do tempo. A forma como a matéria se comporta na proximidade de um buraco negro poderia nos revelar segredos sobre a estrutura do universo. No entanto, apesar dos avanços na tecnologia e nos telescópios, ainda não conseguimos observar esses fenômenos de maneira direta. A espaguetificação é apenas uma das muitas maravilhas que o universo nos oferece. Ela nos lembra que, embora a ciência tenha avançado muito, ainda há muito a descobrir e entender. Cada nova descoberta sobre os buracos negros abre a porta para mais perguntas. Que outras surpresas o cosmos nos reserva? Assim, enquanto continuamos olhando para as estrelas, a espaguetificação se torna um símbolo do desconhecido. Ela nos convida a continuar explorando, a continuar questionando e a continuar nos maravilhando com os mistérios que ainda nos restam por resolver. Da próxima vez que olhar para o céu e ver uma estrela, lembre-se de que, em algum lugar do espaço, há buracos negros que, assim como a espaguetificação, nos aguardam com seus segredos ainda por descobrir. O que acontece com a informação que cai em um buraco negro? Este é um mistério que desconcertou os cientistas durante décadas. Imagine que você joga um livro em um buraco negro. Ele desaparece para sempre? Ou há alguma forma de que a informação possa ser recuperada? Este dilema levou a uma profunda reflexão sobre a própria natureza da realidade e as leis da física. A paradoxa da informação sugere que, de acordo com a teoria quântica, a informação nunca pode ser destruída. No entanto, os buracos negros parecem desafiar essa ideia fundamental. Quando um objeto atravessa o horizonte de eventos, esse limite invisível ao redor do buraco negro, parece que a informação que ele contém se perde irremediavelmente. Como é possível que as leis da física sejam tão desafiadas nesse contexto? Os cientistas, em sua busca para entender esse fenômeno, levantaram teorias fascinantes. Uma delas sugere que a informação poderia estar armazenada no horizonte de eventos, como se estivesse codificada em uma espécie de superfície que rodeia o buraco negro. Isso nos leva a perguntar: se a informação está lá, poderíamos algum dia acessá-la? Poderia ser que, de alguma forma, a informação se mantenha intacta, embora não possamos percebê-la?
Outra teoria intrigante é a de que, ao cair em um buraco negro, a informação se transforma em uma forma diferente e é armazenada de maneira que não conseguimos compreender. Isso levanta a possibilidade de que, embora acreditemos que algo desapareceu, na verdade a informação poderia estar vivendo em um estado alternativo. Mas isso é suficiente para satisfazer os cientistas? Podemos realmente aceitar que a informação está a salvo dessa maneira? A paradoxa da informação também nos leva a questionar a natureza do tempo em si no contexto de um buraco negro. O tempo para no horizonte de eventos? Se sim, o que isso significa para a informação que cai no buraco negro? É possível que as leis do tempo e do espaço se quebrem nessa fronteira? Essas perguntas fazem a mente se expandir em múltiplas direções, levando-nos a explorar conceitos sobre a realidade que nunca havíamos considerado antes. Os debates na comunidade científica são intensos. Alguns físicos, como Stephen Hawking, inicialmente afirmaram que a informação se perdia para sempre no buraco negro. No entanto, com o tempo, seus próprios estudos levaram a novas conclusões. Hawking propôs que, embora a informação possa não ser recuperada de maneira convencional, de alguma forma ela continua existindo. Essa ideia provocou um renovado interesse na pesquisa sobre buracos negros. Cada nova descoberta sobre os buracos negros levanta mais perguntas do que respostas. Poderia ser que, no final, o universo tenha formas de armazenar informação que ainda não começamos a compreender? Essa noção nos leva ao coração da física teórica e da cosmologia, onde matéria, energia e informação se entrelaçam em um complexo tapete. A paradoxa da informação também toca a essência do que somos. Se a informação sobre um ser humano pode ser destruída em um buraco negro, o que isso diz sobre nossa existência? Somos simplesmente um conjunto de informações que pode se perder no vasto universo? Essa reflexão provoca um profundo senso de assombro e humildade diante da imensidão do cosmos. Alguns cientistas sugerem que a solução para essa paradoxa pode estar na gravidade quântica, uma teoria que une a relatividade geral com a mecânica quântica. Mas, será suficiente? Esta nova teoria poderá oferecer respostas a perguntas que permaneceram sem resposta por tanto tempo? A busca por respostas continua, e enquanto isso, a paradoxa da informação continua sendo um terreno fértil para o debate. É fascinante pensar que, à medida que exploramos mais sobre os buracos negros, também estamos explorando os limites do nosso entendimento. Cada nova teoria, cada nova observação, não apenas nos fala sobre o que ocorre no universo, mas também nos convida a questionar o que acreditamos saber sobre a natureza do tempo, do espaço e da própria informação. A paradoxa da informação nos buracos negros não é apenas um quebra-cabeça científico, é um reflexo da busca humana por entender nosso lugar no universo. Nos lembra que há tanto mais a descobrir e que, apesar dos avanços, ainda estamos na superfície de um oceano de mistérios cósmicos. Assim, da próxima vez que olhar para o céu estrelado, pense nos buracos negros e na informação que pode ter se perdido em seu abraço escuro. Que segredos guardam? Que mistérios ainda nos esperam? A história dos buracos negros é, em essência, a história da curiosidade humana e nossa incapacidade de parar de fazer perguntas. Que faz um buraco negro ser tão extraordinário? Um dos grandes mistérios que cercam esses enigmáticos objetos cósmicos é a massa limite. Por que alguns buracos negros alcançam massas extremas, enquanto outros permanecem relativamente pequenos? Esse enigma tem desconcertado astrônomos e físicos por muito tempo, e embora diversas teorias tenham sido propostas, ainda não há respostas definitivas. Imaginemos um cenário em que um buraco negro se forma a partir de uma estrela massiva. O que determina a quantidade de material que essa estrela pode acumular antes de colapsar em um buraco negro? A resposta pode depender de fatores como a quantidade de matéria que a estrela tem ao seu redor, assim como das condições do ambiente em que se encontra. Algumas estrelas podem comer mais matéria do que outras, o que poderia explicar a variabilidade nas massas dos buracos negros. Mas, o que acontece com aqueles buracos negros supermassivos que se encontram no centro das galáxias? Acredita-se que esses gigantes possam ter milhões ou até bilhões de vezes a massa do nosso Sol. Como alcançam tais dimensões? Alguns cientistas sugerem que poderiam ter se formado a partir da fusão de buracos negros menores. Mas isso levanta uma nova pergunta: como se formam esses buracos negros menores em primeiro lugar?
Uma das teorias mais intrigantes sobre a massa limite sugere que poderia existir um limite superior à massa que um buraco negro pode alcançar. Mas realmente há um teto absoluto? Se há, o que o determina? Alguns pesquisadores pensam que pode estar relacionado à quantidade de matéria que o buraco negro pode atrair e acumular, enquanto outros sugerem que pode haver restrições impostas pelas leis da física que ainda não compreendemos completamente. Além disso, está o mistério dos buracos negros primordiais. Acredita-se que poderiam ter se formado nos primeiros momentos do universo, logo após o Big Bang. Esses buracos negros primordiais poderiam ter massas extremas? Nesse caso, como influenciariam o universo tal como o conhecemos? A possibilidade de que existam buracos negros de tamanhos muito variados abre um leque de perguntas sobre a própria natureza do cosmos. Outro aspecto fascinante da massa limite é como se relaciona com a evolução das galáxias. A massa de um buraco negro poderia influenciar a formação e o crescimento da galáxia em que reside. Essa pergunta levou os astrônomos a investigar a conexão entre buracos negros supermassivos e a estrutura das galáxias, sugerindo que poderiam ser interdependentes. Mas até que ponto? E se nos aprofundarmos no conceito de massa crítica, que implicações teria para a vida de um buraco negro? Um buraco negro que atinge uma massa crítica poderia desencadear uma série de eventos cósmicos que afetariam sua galáxia e além? Essas são perguntas que nos levam a refletir sobre o papel que os buracos negros desempenham na evolução do universo. À medida que a tecnologia avança, os cientistas estão descobrindo mais sobre esses mistérios. Ondas gravitacionais provenientes de colisões entre buracos negros foram detectadas, o que nos permite estudar suas propriedades e, consequentemente, a massa limite que podem alcançar. No entanto, cada descoberta também gera novas perguntas. O que mais podemos aprender com esses eventos cósmicos? A busca por respostas sobre a massa limite dos buracos negros é uma jornada fascinante, uma que nos convida a investigar mais. Cada descoberta não apenas nos ajuda a entender melhor os buracos negros, mas também nos proporciona uma janela para a compreensão das forças que moldam nosso universo. No fundo, a massa limite dos buracos negros não é apenas um número, mas um reflexo das complexidades do cosmos. Cada buraco negro conta uma história, e cada história é um fio no vasto tecido do universo. Que mistérios mais esses guardiões do espaço e do tempo nos reservarão? Enquanto continuamos a indagar, a pergunta permanece. Estamos perto de desvendar todos os segredos da massa limite dos buracos negros, ou ainda há mais enigmas por descobrir? A ciência avança, mas como no próprio universo, as respostas muitas vezes abrem a porta para novas perguntas. Nesta jornada pelos mistérios dos buracos negros, cada passo que damos nos aproxima um pouco mais de entender o cosmos em que vivemos. Pode um buraco negro girar tão rápido que gere energia? Essa é uma das perguntas mais fascinantes que nos fazemos ao explorar o misterioso mundo desses gigantes cósmicos. A ideia de que poderíamos extrair energia de um buraco negro em rotação soa como algo tirado de um filme de ficção científica. Mas no âmbito da física, é uma possibilidade que capturou a imaginação de muitos cientistas. Imaginemos um buraco negro em rotação, um fenômeno conhecido como buraco negro de Kerr. À medida que gira, seu campo gravitacional se distorce, criando o que se chama de efeito arrasto. Mas como isso poderia se traduzir em energia? A ideia é que, ao aproveitar esse giro, poderíamos, em teoria, extrair energia de sua rotação. Um conceito intrigante, mas que ainda está no terreno da especulação. Quantas vezes sonhamos em utilizar a energia do cosmos? É aqui que entram em jogo as teorias sobre o aproveitamento da energia de um buraco negro. Alguns pesquisadores sugerem que poderíamos utilizar um dispositivo conhecido como extrator de Penrose, projetado para coletar energia de um buraco negro em rotação. Mas, poderíamos realmente construir algo assim? E se o fizéssemos, seríamos capazes de sobreviver à experiência de nos aproximar tanto de uma força gravitacional tão intensa? Essas perguntas nos levam ao limite do desconhecido. À medida que nos aprofundamos neste tema, é essencial compreender como os buracos negros interagem com seu entorno. Por exemplo, o disco de acreção, essa massa de matéria que gira ao redor do buraco negro, se aquece a temperaturas extremas e emite radiação. Essa energia liberada é tão intensa que, em algumas ocasiões, pode superar a de toda uma galáxia. Não é incrível pensar que, com a tecnologia adequada, poderíamos capturar parte dessa energia? No entanto,
Apesar de todas as teorias e modelos, a realidade é que ainda não conseguimos extrair energia de um buraco negro, nem mesmo dos que estão mais próximos de nós. A ideia de utilizar um buraco negro como fonte de energia levanta enormes desafios. Quais seriam os riscos de nos aproximarmos de uma entidade tão poderosa? As forças gravitacionais são tão intensas que qualquer tentativa de aproximação poderia resultar na destruição total de qualquer nave espacial. Vale a pena o risco? À medida que aprofundamos neste mistério, surge outra pergunta: o que acontece com a matéria que se aproxima de um buraco negro? No processo de cair em seu interior, essa matéria poderia ser submetida a condições extremas. A teoria sugere que, ao se aproximar, poderia ser esguichada ou esticada devido às diferenças na força gravitacional entre a parte mais próxima e a mais distante. Essa espaguetificação não é apenas um termo curioso, mas também um lembrete do que está em jogo quando falamos de buracos negros. E enquanto refletimos sobre a possibilidade de extrair energia, não podemos esquecer a natureza caótica desses fenômenos. Às vezes, os buracos negros podem se fundir, criando ondas gravitacionais que foram detectadas por observatórios na Terra. Essas colisões são uma fonte de informação sobre como funcionam os buracos negros, mas também nos lembram o pouco que sabemos sobre eles. Poderíamos algum dia entender completamente sua energia e comportamento? O mistério da energia de rotação nos leva a questionar os limites de nossa compreensão. É possível que existam buracos negros que giram a velocidades inimagináveis? A física moderna sugere que há um limite, mas ainda não sabemos como se comportam na prática. A velocidade a que podem girar continua sendo um enigma que intriga os cientistas. Por outro lado, a ideia de que poderíamos utilizar buracos negros como fontes de energia levanta dilemas éticos e práticos. Seria responsável tentar aproveitar uma força da natureza tão poderosa? O que aconteceria se algo desse errado no processo? A curiosidade humana nos impulsiona a buscar respostas, mas também nos obriga a considerar as consequências de nossas ações. Neste vasto cosmos, a busca por energia a partir de buracos negros é apenas uma das muitas perguntas que nos são apresentadas. A ciência avança, e embora nossas teorias possam ser emocionantes, a realidade é que estamos nos primeiros passos de nossa compreensão desses objetos misteriosos. Cada descoberta nos aproxima um pouco mais de desvendar o mistério dos buracos negros e sua energia. Assim, enquanto enfrentamos essas perguntas, é essencial manter uma mente aberta. A ciência está cheia de surpresas, e o que hoje parece impossível pode se tornar uma realidade amanhã. Quem sabe que descobertas nos aguardam no futuro? A busca pela energia de rotação dos buracos negros é apenas uma parte de um quebra-cabeça maior que continua desafiando nossa compreensão do universo. À medida que continuamos explorando, é fundamental lembrar que cada nova descoberta nos oferece a oportunidade de aprender mais sobre nós mesmos e nosso lugar no cosmos. Os buracos negros podem ser um mistério enigmático, mas também são um lembrete da vastidão e complexidade do universo que habitamos. Estamos prontos para descobrir o que o futuro nos reserva? A resposta pode estar oculta nas profundezas desses colossais fenômenos. O que acontece com a matéria que está próxima a um buraco negro? Essa é uma pergunta que tem intrigado os cientistas por décadas, e a resposta é mais complexa do que poderíamos imaginar. Quando falamos de buracos negros, não estamos apenas falando de um vazio no espaço, estamos nos referindo a autênticos monstros cósmicos que devoram tudo ao seu redor. Mas como isso acontece? O que realmente ocorre no disco de acreção que se forma ao redor deles? O disco de acreção é uma estrutura fascinante que se forma quando a matéria, como gás e poeira, é atraída pela potente gravidade de um buraco negro. Mas aqui vem o interessante. À medida que esse material se aproxima do buraco negro, ele se aquece a temperaturas extremas. Você consegue imaginar como seria isso? O calor gerado é tão intenso que emite radiação na forma de raios-X, que podemos detectar com telescópios especiais. Mas, por que esse fenômeno é tão importante? A radiação que emite o disco de acreção não apenas nos ajuda a estudar os buracos negros, mas também levanta questões sobre seu comportamento. Por exemplo, o que determina a quantidade de matéria que um buraco negro pode atrair? Alguns buracos negros parecem devorar tudo o que se aproxima, enquanto outros não parecem ter a mesma voracidade. É possível que haja fatores que influenciam essa fome cósmica? O movimento da matéria no disco de acreção é outro aspecto intrigante. Você sabia que o material nesse disco não se move de maneira uniforme?
Em vez disso, gira e se agita, criando turbulências que produzem ondas de choque. Essas ondas geram ainda mais calor e, em algumas ocasiões, podem expulsar material para o espaço. Mas que papel isso desempenha na evolução do buraco negro e na galáxia que o rodeia? Alguns cientistas sugerem que esses discos de acreção podem ser responsáveis pela formação de jatos relativísticos, que são jatos de partículas que são lançados ao espaço a velocidades próximas à da luz. Como é possível que algo tão poderoso possa surgir de um processo tão aparentemente caótico? Esses jatos não são apenas fascinantes por sua velocidade, mas também pela energia que liberam, afetando o ambiente galáctico de maneiras que ainda não compreendemos totalmente. Mas voltemos à matéria no disco de acreção. À medida que se aproxima do buraco negro, a gravidade do buraco negro começa a dominar. O que acontece com o material que não consegue entrar no buraco negro? Algumas teorias sugerem que ele pode ser expulso na forma de radiação, mas outras apontam que pode ser engolido de uma maneira mais sutil. Poderia ser possível que parte dessa matéria se transforme em algo completamente diferente? O comportamento do disco de acreção também levanta questões sobre a estabilidade. Um disco de acreção pode colapsar ou desestabilizar-se? Os cientistas estão investigando os fatores que poderiam levar à instabilidade nesses discos. A resposta pode ter implicações não apenas para o buraco negro em questão, mas para nossa compreensão do cosmos em geral. As observações dos discos de acreção melhoraram notavelmente nos últimos anos graças a telescópios avançados. No entanto, ainda há muito a aprender. Por que alguns discos são mais brilhantes que outros? Existe algum padrão na emissão de raios-x? Cada nova observação traz consigo mais perguntas do que respostas, o que nos leva a um ciclo constante de descoberta. Imagine por um momento que estamos no futuro e conseguimos entender completamente como funcionam os discos de acreção. Que implicações isso teria para nossa compreensão da matéria e da energia no universo? Poderíamos estar diante da chave para desvendar outros mistérios cósmicos que ainda não imaginamos. Em resumo, o estudo dos discos de acreção ao redor dos buracos negros não é apenas um campo fascinante da astrofísica. É uma jornada rumo ao desconhecido. Cada descoberta nos empurra a questionar o que acreditamos saber sobre o universo. Poderia ser que, ao desvendar os segredos desses discos, também estejamos abrindo uma janela para novas dimensões da física que ainda não exploramos? Assim, nessa busca por conhecimento, não devemos perder de vista a importância dos discos de acreção. Eles são mais do que simples estruturas ao redor de buracos negros. São laboratórios naturais onde se experimentam as leis da física em sua forma mais pura e extrema. O que mais nos revelarão no futuro? Apenas o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: os mistérios dos buracos negros e seus discos de acreção continuam a nos desafiar a explorar, aprender e nos maravilhar diante da vastidão do universo. Quando falamos de buracos negros em colisão, nos aprofundamos em um reino onde a gravidade se torna uma força incrivelmente poderosa, capaz de alterar o próprio tecido do espaço e do tempo. Mas o que realmente significa que dois buracos negros colidam? Como essas catástrofes cósmicas podem ser detectadas da Terra? Para entender isso, devemos explorar os ecos gravitacionais que nos chegam desses encontros extraordinários. A primeira pergunta que surge é: o que são exatamente as ondas gravitacionais? Imagine lançar uma pedra em um lago tranquilo. As ondas que se formam na superfície da água se propagam à medida que a pedra afunda. No universo, as colisões de buracos negros produzem um efeito semelhante, criando ondas no espaço-tempo. Essas ondas são tão sutis que só agora, com tecnologia avançada, começamos a detectá-las. Não é fascinante pensar que podemos ouvir o eco de eventos que acontecem a milhões de anos-luz de distância? Mas, por que essas colisões são tão importantes? Quando dois buracos negros se fundem, liberam uma quantidade de energia inimaginável, equivalente a de milhões de sóis. Essa explosão cósmica não apenas gera ondas gravitacionais, mas também nos oferece pistas sobre a natureza da matéria escura e da energia escura, dois dos maiores mistérios da cosmologia moderna. Ao estudar essas ondas, os cientistas estão abrindo uma janela para fenômenos que antes só podíamos imaginar. À medida que as ondas gravitacionais viajam pelo universo, elas se distorcem e se modificam de acordo com as características do espaço que atravessam. Por isso, ao detectá-las na Terra, os astrônomos podem obter informações sobre as massas e as velocidades dos buracos negros envolvidos.
Você consegue imaginar poder ler a história de um evento tão cataclísmico apenas através dessas ondas? É como se o universo estivesse nos enviando uma mensagem, e nós, com nossas ferramentas, estamos começando a decifrá-la. No entanto, a detecção de ondas gravitacionais levanta novas perguntas. O que acontece exatamente no momento da colisão? Até agora, conseguimos captar o eco dessas fusões, mas e a experiência em si dos buracos negros? Nas profundezas de sua gravidade extrema, as leis da física como as conhecemos podem desmoronar. Estamos realmente preparados para entender o que ocorre nessas condições? Além disso, as fusões de buracos negros não são eventos simples. Cada colisão é única, afetada pela rotação, pela massa e pela distância entre os buracos. Isso significa que cada vez que detectamos uma onda gravitacional, estamos diante de uma nova história do cosmos. Quantas histórias mais nos restam descobrir? Cada vez que um novo eco é ouvido, os astrônomos se enchem de emoção porque sabem que podem estar prestes a revelar um novo mistério do universo. Nesse contexto de descobertas, também surgem teorias intrigantes. Alguns cientistas sugerem que as fusões de buracos negros poderiam ser responsáveis pela formação de buracos negros supermassivos no centro das galáxias. Poderiam essas colisões ser o motor por trás da evolução de nossas galáxias? Embora ainda seja um quebra-cabeça, cada nova detecção nos aproxima mais de resolvê-lo. Ainda assim, nem tudo é claro. As ondas gravitacionais que detectamos provêm principalmente de buracos negros binários. Mas e aqueles que não estão ancorados a outras estrelas ou galáxias? Alguns buracos negros errantes podem estar em trajetórias solitárias, e suas colisões podem ser ainda mais raras e difíceis de detectar. Isso levanta um enigma. Existem mais buracos negros no universo do que conseguimos observar até agora? As colisões também nos levam a questionar a natureza do espaço e do tempo. Imagine que o tecido do universo se estica e se deforma ao redor desses eventos. Que implicações isso teria para a nossa compreensão da gravidade e da relatividade? Algumas teorias sugerem que poderíamos estar à beira de um novo paradigma na física, um que combine a mecânica quântica e a relatividade geral. Estamos prestes a descobrir um novo capítulo na história da ciência. Por fim, cada vez que ocorre uma colisão de buracos negros, não estamos apenas observando um fenômeno astronômico, estamos sendo testemunhas de um processo que pode mudar nossa compreensão do próprio universo. A busca por respostas, o desejo de compreender o desconhecido, é o que nos impulsiona a continuar investigando. Que outros segredos as ondas gravitacionais nos revelarão no futuro? Enquanto continuamos atentos aos ecos gravitacionais que chegam das colisões de buracos negros, lembremos que cada descoberta é um passo a mais em direção à compreensão do nosso lugar no cosmos. A curiosidade humana não tem limites e o universo nos espera para que continuemos fazendo perguntas e buscando respostas. Qual será o próximo mistério que descobriremos neste vasto e enigmático universo? Os buracos negros errantes são um dos mistérios mais intrigantes do universo. Fala-se desses fenômenos como monstros cósmicos que devoram tudo ao seu passo, mas o que acontece quando um buraco negro decide não ficar em um só lugar? Imagine um colosso escuro que navega pelo vasto oceano do espaço, sem um lar fixo, apenas vagando através das galáxias. É possível que esses buracos negros errantes existam, e se sim, o que significam para nós? A primeira pergunta que surge é: como é que um buraco negro pode estar errante? Os buracos negros se formam a partir da morte de estrelas massivas. Quando essas estrelas esgotam seu combustível nuclear, colapsam sob sua própria gravidade, criando um buraco negro. No entanto, nem sempre ficam presos em uma galáxia. Existem teorias que sugerem que, após sua formação, alguns desses buracos negros podem ser expulsos de suas galáxias devido a interações gravitacionais com outras estrelas ou buracos negros. Mas, o que os impulsiona a sair disparados? Uma das ideias mais fascinantes é que poderiam estar relacionados com a dinâmica das próprias galáxias. Quando duas galáxias colidem, seus buracos negros centrais podem se fundir, liberando uma grande quantidade de energia e, em alguns casos, empurrando outros buracos negros para o espaço intergaláctico. Mas, o que acontece com aqueles buracos negros que ficam sozinhos na imensidão do espaço? São realmente solitários ou há outras forças em jogo que os guiam em sua jornada? A existência desses buracos negros errantes levanta questões sobre como interagem com o resto do universo. Poderiam influenciar a formação de novas estrelas ou a evolução de galáxias inteiras?
Apesar de se acreditar que representam uma pequena porcentagem dos buracos negros no universo, seu impacto poderia ser significativo. Imagine um buraco negro atravessando uma nuvem de gás e poeira. Sua gravidade poderia atrair material e, potencialmente, iniciar o processo de formação estelar. Mas, poderia um buraco negro errante se tornar um catalisador para a criação de novas estrelas? Os astrônomos começaram a detectar esses buracos negros errantes. Mas o processo não é simples. Identificá-los na vasta escuridão do espaço é um desafio. Encontraram pistas através de observações de raios-x e outras formas de radiação, sugerindo que alguns buracos negros estão se movendo a grande velocidade através do nosso vizinhança galáctica. No entanto, também há quem se pergunte, o que mais está nos escapando? Que outras características poderiam ter esses buracos negros errantes que ainda não descobrimos? Além disso, a possibilidade de que existam buracos negros solitários levanta um dilema. Poderiam ser perigosos para nós. A boa notícia é que, embora esses buracos negros se desloquem pelo universo, a distância entre eles é tão vasta que é pouco provável que um se aproxime o suficiente da nossa galáxia para causar problemas. No entanto, a curiosidade persiste. O que poderia acontecer se um se aproximasse demais? Seríamos capazes de detectá-lo a tempo? À medida que avançamos em nossa compreensão do cosmos, também nos perguntamos: que papel desempenham os buracos negros errantes na história do universo? Poderiam ser testemunhas silenciosas de eventos cósmicos, como a formação de galáxias ou a colisão de estrelas. Talvez tenham estado presentes em momentos-chave da evolução do universo, mas sua natureza esquiva torna difícil estudá-los em detalhes. Que histórias poderiam contar se pudéssemos nos comunicar com eles? O estudo dos buracos negros errantes também nos leva a refletir sobre nossa própria existência. Ao observar o cosmos, enfrentamos perguntas sobre nosso lugar nele. Estamos sozinhos neste vasto oceano cósmico? Os buracos negros errantes são um lembrete de que o universo é um lugar dinâmico e em constante mudança. Cada um deles poderia ter sua própria história para contar, sua própria jornada através do tempo e do espaço. No entanto, a ciência avança, e com ela, nossas ferramentas de observação. Com o desenvolvimento de novos telescópios e tecnologias, é possível que no futuro possamos reconhecer mais buracos negros errantes e compreender melhor sua natureza. Que descobertas nos aguardam no horizonte? Que segredos do universo poderiam se revelar ao estudar esses colossos errantes? À medida que refletimos sobre esses misteriosos viajantes do cosmos, a pergunta final que surge é: o que significa ser um buraco negro errante? Talvez sejam símbolos da incerteza e da mudança que caracterizam o universo. Nos lembram que, embora tentemos classificar e entender o desconhecido, sempre haverá aspectos do cosmos que escapam à nossa compreensão. A busca por respostas continuará, e cada buraco negro errante será um novo enigma a ser resolvido. Assim, em meio a este vasto e enigmático universo, os buracos negros errantes nos convidam a explorar, descobrir e nos maravilhar. Da próxima vez que olhar para o céu estrelado, lembre-se de que, embora não os veja, eles podem estar lá, cruzando o espaço, levando consigo os segredos do cosmos. As galáxias são como ilhas no vasto oceano do universo. Mas, o que acontece quando olhamos mais de perto para esses enormes sistemas? No centro de muitas galáxias, encontramos buracos negros supermassivos. No entanto, há um mistério fascinante que envolve sua existência. Eles realmente influenciam a formação e a estrutura das galáxias que os abrigam? São eles que ditam como crescem e evoluem? A primeira pergunta que surge é: de onde vêm esses buracos negros tão enormes? Alguns cientistas acreditam que se formam a partir da fusão de buracos negros menores ou do colapso de grandes nuvens de gás. Mas por que estão no centro de quase todas as galáxias? É simplesmente uma coincidência ou há uma relação mais profunda? A resposta pode estar ligada à maneira como as galáxias se desenvolvem no tempo cósmico. Imaginemos por um momento que estamos observando a evolução de uma galáxia jovem. À medida que o gás e a poeira se agrupam, formam estrelas e, em alguns casos, buracos negros. Esses buracos negros, ao crescer, começam a atrair mais matéria ao seu redor. Serão os buracos negros que influenciam a formação de novas estrelas? Ou é o contrário? Esse ciclo de retroalimentação é uma área de pesquisa ativa e muitos astrofísicos estão buscando respostas. Uma teoria intrigante sugere que os buracos negros supermassivos podem atuar como fogos de artifício no núcleo de uma galáxia.
Quando esses buracos negros consomem matéria, liberam enormes quantidades de energia na forma de radiação. Essa energia poderia ser suficiente para afetar o crescimento das estrelas nos braços da galáxia. Os pesquisadores estão tentando desenredar essa complexa relação que pode ter um impacto profundo na evolução galáctica. Outro aspecto fascinante é a influência gravitacional desses buracos negros. Sendo tão massivos, sua gravidade pode afetar a órbita das estrelas próximas. Mas, o que acontece com as estrelas que estão mais longe? Como são afetadas pela presença de um buraco negro no centro? Esse vai e vem gravitacional pode ser a chave para entender como as estrelas se distribuem em uma galáxia. No entanto, nem todas as galáxias são iguais. Algumas têm buracos negros supermassivos em seus centros, enquanto outras parecem carecer deles. É possível que as galáxias menores possam formar buracos negros desse tipo, mas simplesmente não o fizeram ainda. Ou, há um limite no tamanho que um buraco negro pode alcançar em relação à galáxia que o abriga? Essas perguntas são vitais para desvendar a história evolutiva do cosmos. Além disso, a relação entre um buraco negro e sua galáxia pode mudar com o tempo. À medida que uma galáxia colide com outra, os buracos negros também podem se fundir. O que acontecerá então? Poderia resultar em um buraco negro ainda mais massivo que afete a dinâmica da nova galáxia resultante. Esse fenômeno é algo que os astrônomos estão explorando por meio de simulações e observações. Mas, e os buracos negros que se encontram em galáxias anãs ou em formação? Alguns estudos sugerem que esses buracos negros poderiam desempenhar um papel crucial na criação de novas estrelas. E se esses pequenos buracos negros forem os verdadeiros arquitetos das galáxias? A ideia de que os buracos negros não são apenas destruidores, mas também criadores de estruturas cósmicas, está ganhando terreno. À medida que os telescópios se tornam mais potentes e as técnicas de observação evoluem, estamos começando a obter mais informações sobre esses mistérios galácticos. Cada nova imagem e cada novo dado nos aproxima um pouco mais de compreender como os buracos negros influenciam suas galáxias. Mas, será suficiente para desvendar todos os segredos que encerram? A interação entre os buracos negros e seu entorno é um campo em constante evolução. Cada descoberta levanta novas perguntas. Poderiam os buracos negros ser responsáveis pela aceleração da formação estelar em certas regiões? Que papel desempenham na criação de estruturas maiores, como aglomerados de galáxias? Cada resposta abre a porta para mais mistérios. Em última análise, a conexão entre os buracos negros e a formação de galáxias não é apenas um enigma para os cientistas, mas também um reflexo de nossa própria busca por conhecimento. À medida que buscamos entender nosso lugar no universo, os buracos negros se tornam símbolos do desconhecido. Eles nos lembram que, embora possamos explorar e aprender, sempre haverá mais mistérios a serem descobertos. Assim, a influência dos buracos negros na formação de galáxias continua sendo um tema candente na astronomia moderna. Cada nova teoria e cada nova descoberta nos aproxima de compreender como esses gigantes cósmicos interagem com o tecido do universo. Mas no final, seremos capazes de desvendar todos os mistérios que escondem em sua profunda escuridão? A busca continua, e cada resposta pode mudar nossa visão do cosmos para sempre. O que aconteceria se eu te dissesse que os buracos negros poderiam estar desaparecendo? Este é o intrigante conceito da evaporação de Hawking, uma ideia revolucionária proposta pelo físico Stephen Hawking em 1974. Mas como é possível que algo tão massivo como um buraco negro possa perder massa? A resposta a essa pergunta nos leva a explorar o fascinante mundo da física quântica e da relatividade. Imagine um buraco negro, um lugar do universo onde a gravidade é tão intensa que nada, nem mesmo a luz, pode escapar de sua atração. No entanto, Hawking sugeriu que, devido a efeitos quânticos, os buracos negros não são completamente negros. Em termos simples, pode haver partículas que se criam perto do horizonte de eventos, o limite além do qual nada pode retornar. Mas o que isso realmente significa? Quando uma partícula se forma perto de um buraco negro, algo muito curioso pode acontecer. Uma dessas partículas pode ser absorvida pelo buraco negro, enquanto a outra escapa para o espaço. Isso leva a uma perda de massa no buraco negro, já que ele leva consigo parte da energia. Mas como pode um buraco negro perder energia dessa maneira? A resposta está na relação entre massa e energia, assim como Einstein propôs em sua famosa equação, E igual a mc ao quadrado.
À medida que um buraco negro continua perdendo massa, ele se torna menor e mais quente, o que poderia levar a que ele se evaporasse completamente com o tempo. Mas quanto tempo levaria para isso acontecer? A verdade é que poderia levar bilhões de anos, muito mais do que a idade atual do universo. No entanto, isso levanta uma pergunta realmente desconcertante. Se um buraco negro se evapora, o que acontece com a informação que ele continha? O paradoxo da informação é um dos dilemas mais intrigantes da física moderna. Segundo as teorias atuais, a informação não pode ser destruída. Mas se um buraco negro se evapora e desaparece, para onde vai toda essa informação? Alguns cientistas propuseram que, de alguma forma, a informação poderia estar armazenada no horizonte de eventos. Mas isso ainda não foi comprovado. A complexidade dessa pergunta abre um sem fim de possibilidades e teorias que os físicos continuam explorando. Vamos dar um exemplo. Imagine que você joga um livro em um buraco negro. Se o buraco negro se evapora, o conteúdo desse livro se perde para sempre? Ou poderia ser que a informação sobre o livro permaneça no horizonte de eventos, esperando ser recuperada de alguma maneira? Essas são perguntas que desafiam nossa compreensão da física e da natureza da própria realidade. Por se não bastasse, também existe a possibilidade de que os buracos negros não se evaporem de maneira uniforme. Algumas teorias sugerem que poderiam experimentar explosões finais, liberando toda a energia que acumularam ao longo de suas vidas. Isso nos leva a perguntar: como seria essa explosão e como afetaria o espaço ao seu redor? Sem dúvida, seria um espetáculo cósmico digno de ser observado. Mas, há alguma maneira de provar a teoria da evaporação de Hawking? Até agora, não conseguimos observar diretamente um buraco negro evaporando. Isso representa um desafio adicional para os cientistas, que buscam formas de estudar esses fenômenos no contexto de um universo que continua sendo em grande parte um mistério. Se conseguirmos observar um buraco negro em processo de evaporação, seria um avanço monumental em nossa compreensão do cosmos. Além disso, a evaporação de Hawking nos leva a refletir sobre a própria natureza do tempo. Se os buracos negros podem desaparecer, o que isso significa para nossa percepção do tempo e da eternidade? Cada buraco negro que se evapora poderia ser um lembrete de que até os objetos mais poderosos do universo não são eternos. Isso traz consigo uma sensação de assombro e humildade diante da vastidão do cosmos. Por outro lado, a ideia de que os buracos negros possam perder massa também nos leva a pensar em sua formação. Poderiam os buracos negros grandes ter começado como buracos negros menores que, ao longo do tempo, foram acumulando massa? À medida que se formam e evoluem, os buracos negros poderiam estar envolvidos em um ciclo interminável de criação e destruição. Finalmente, a evaporação de Hawking nos convida a questionar não apenas o que sabemos, mas também o que ainda nos resta descobrir. Cada novo avanço em nossa compreensão dos buracos negros e sua natureza pode abrir portas para novas realidades e teorias. A ciência avança constantemente, e cada mistério resolvido pode dar origem a outros novos. Assim, da próxima vez que você olhar para o céu estrelado e se perder em sua imensidão, lembre-se de que até mesmo os buracos negros, esses titãs do universo, têm seus próprios segredos e mistérios. A busca por esses conhecimentos nos aproxima um pouco mais de entender não apenas o universo como um todo, mas também nosso próprio lugar nele. A história da evaporação de Hawking é apenas um capítulo no vasto livro do cosmos, e nós estamos aqui para descobrir cada página. O que aconteceria se eu te dissesse que cada buraco negro no universo poderia ser a porta para um novo mundo, para um universo paralelo? A ideia pode soar como ficção científica, mas é um conceito que capturou a imaginação de cientistas e sonhadores igualmente. A teoria de que os buracos negros poderiam abrigar universos em seu interior levanta perguntas fascinantes. O que isso realmente significa? Poderia haver realidades completamente diferentes dentro desses mistérios cósmicos? Quando se fala de buracos negros, pensa-se em sua imensa gravidade e em como devoram tudo o que se aproxima. No entanto, alguns cientistas sugerem que, em vez de serem apenas um fim sombrio, poderiam ser um novo começo. Como seria um universo dentro de um buraco negro? Imagine um lugar onde as leis da física são completamente diferentes, onde o tempo e o espaço se comportam de maneiras que mal podemos imaginar. Essa teoria se baseia na ideia de que,
Ao cruzar o horizonte de eventos, o ponto sem retorno de um buraco negro, a matéria poderia ser submetida a condições extremas que geram um novo espaço-tempo. É possível que a matéria e a energia que caem nesses buracos se reorganizem em um novo universo? Alguns cientistas acreditam que sim, mas que provas temos para apoiar essa ideia surpreendente? Os físicos têm explorado as implicações da relatividade geral de Einstein e da mecânica quântica, dois pilares fundamentais da física moderna. Essas duas teorias, embora tenham revolucionado nossa compreensão do universo, não conseguem se conciliar completamente. A ideia de universos dentro de buracos negros é uma tentativa de unir essas duas teorias, buscando um modelo que explique como esse fenômeno poderia funcionar. Mas, estamos realmente perto de entendê-lo? Um aspecto intrigante é o papel que desempenha a singularidade, o núcleo do buraco negro, onde a densidade se torna infinita e as leis da física como as conhecemos colapsam. Alguns teóricos sugerem que a singularidade poderia ser o ponto de partida para a criação de um novo universo. Se isso for verdade, poderíamos estar falando de um ciclo interminável de criação e destruição, onde cada buraco negro é uma semente para um novo cosmos. Mas como poderia algo assim ser verificado? Pensar em universos dentro de buracos negros também levanta questões sobre a natureza da própria realidade. Se cada buraco negro é um possível universo, quantos universos existem no total? Poderiam existir infinitos universos, cada um com suas próprias leis físicas e realidades? Esse conceito se entrelaça com a ideia do multiverso, uma teoria que sugere que nosso universo é apenas um de muitos. Mas há alguma forma de que possamos acessar esses outros universos? Alguns teóricos propõem que, se pudéssemos encontrar a maneira de atravessar um buraco negro, poderíamos experimentar uma viagem através de dimensões desconhecidas, descobrindo uma paisagem cósmica completamente nova. Mas a pergunta persiste: seria possível sobreviver a tal viagem? As condições extremas dentro de um buraco negro são, na maioria, letais. No entanto, a curiosidade humana nos impulsiona a perguntar: que mistérios aguardam do outro lado? A ideia de que os buracos negros poderiam ser portais para outros universos não é mais do que uma das muitas teorias que surgem na busca pelo conhecimento. À medida que continuamos explorando o cosmos, é possível que descubramos novas verdades que nos levem a repensar tudo o que sabemos sobre o universo. No entanto, este é um caminho cheio de incerteza e risco. Estamos preparados para enfrentar o desconhecido? Cada descoberta que fazemos sobre os buracos negros nos aproxima um passo mais de resolver esses enigmas cósmicos. Mas, à medida que aprofundamos nesses mistérios, mais perguntas também surgem. A ideia de universos dentro de buracos negros nos instiga a refletir sobre nossa própria existência e o lugar que ocupamos no vasto cosmos. O que significa ser humano em um universo tão vasto e cheio de possibilidades? A ciência avança a passos largos e o que um dia foi pura especulação pode se tornar realidade. À medida que a tecnologia melhora, novas possibilidades para a pesquisa se abrem. Poderemos algum dia observar um buraco negro e descobrir o que há além de seu horizonte de eventos? Talvez no futuro, os avanços na física quântica nos deem as respostas que tanto buscamos. Enquanto isso, a ideia de que cada buraco negro poderia ser um universo em si mesmo nos convida a sonhar e a imaginar. Lembra-nos que o universo é um lugar cheio de mistérios e que há muito mais do que podemos ver ou entender. Você se atreveria a cruzar o limiar de um buraco negro, sabendo que poderia descobrir um novo mundo? A curiosidade humana é insaciável, e é esse mesmo impulso que nos levou a explorar as profundezas do espaço e do tempo. Em conclusão, a possibilidade de universos dentro de buracos negros é um tema que desafia nossa compreensão e nos convida a questionar o que sabemos. Embora ainda não tenhamos respostas definitivas, a exploração dessas ideias nos impulsiona a continuar buscando, a continuar sonhando e a nunca deixar de nos maravilhar diante da imensidão do cosmos. Então, qual será o próximo mistério que descobriremos na jornada? Através dos buracos negros, a aventura apenas começou. O que aconteceria se eu te dissesse que os buracos negros poderiam girar mais rápido do que nossa compreensão atual pode conceber? Essa ideia nos leva a explorar um conceito fascinante e misterioso: o limite de velocidade de rotação dos buracos negros. Realmente existe um teto para quão rápido eles podem girar? E se sim, quais seriam as implicações disso no universo? Os buracos negros são conhecidos por sua incrível força gravitacional, mas você sabia que também podem girar?
De fato, acredita-se que a maioria dos buracos negros no universo não é estática, mas gira a velocidades surpreendentes. Essa rotação pode influenciar seu comportamento e como interagem com seu entorno. Mas até onde pode chegar essa rotação? Aqui é onde a física encontra seus próprios limites. Imagine que você tem um peão girando em uma superfície. À medida que você o faz girar mais rápido, ele começa a perder estabilidade. Acontece o mesmo com um buraco negro? Da perspectiva da física, a rotação de um buraco negro é descrita por um parâmetro chamado spin, que mede quão rápido ele gira. No entanto, à medida que essa rotação aumenta, também aumenta a complexidade de seu comportamento. Os buracos negros podem realmente girar tão rápido que desafiem as leis da física como as conhecemos. A teoria da relatividade de Einstein nos diz que nada pode superar a velocidade da luz. Mas é possível que um buraco negro em rotação alcance uma velocidade tão extrema que se torne um enigma para os cientistas? Se isso fosse verdade, implicaria que nossa compreensão da gravidade, do tempo e do espaço precisaria de uma revisão completa. Mas até agora, ninguém conseguiu estabelecer um limite claro. À medida que pesquisadores de todo o mundo estudam os buracos negros, surgem perguntas intrigantes. Se um buraco negro pode girar mais rápido do que pensamos, o que aconteceria com a matéria que se aproxima dele? A teoria sugere que a rotação poderia afetar a forma como a matéria se comporta em sua proximidade. Isso poderia provocar fenômenos ainda mais estranhos, como a criação de jatos de partículas que são lançados pelo espaço a velocidades incríveis. Além disso, há outro aspecto a considerar: a energia que poderia ser extraída de um buraco negro em rotação. A ideia de que poderíamos, de alguma forma, aproveitar a energia de um buraco negro parece saída de um filme de ficção científica. Mas é realmente possível? Alguns cientistas acreditam que poderíamos capturar essa energia rotativa, enquanto outros sustentam que é apenas uma fantasia. No entanto, o que é indiscutível é que a rotação dos buracos negros apresenta um campo de estudo fascinante. Agora, como se determina o spin de um buraco negro? Os astrônomos utilizam métodos indiretos para medi-lo, como observar o comportamento da matéria que gira ao seu redor. Ao estudar como essa matéria se acelera antes de cair no buraco negro, os cientistas podem inferir a velocidade de rotação. Mas, e se o buraco negro estiver girando mais rápido do que podemos medir? Essa é outra pergunta que desafia nosso entendimento. As teorias atuais sugerem que pode haver um limite na rotação, conhecido como limite de Kerr, que estabelece quão rápido um buraco negro pode girar antes que a própria estrutura do espaço-tempo seja afetada. No entanto, esse limite ainda é uma área de debate e estudo. Poderia haver buracos negros que ultrapassam esse limite e, como resultado, se comportam de maneiras que ainda não podemos imaginar. A velocidade de rotação dos buracos negros também tem consequências para o cosmos como um todo. Por exemplo, foi sugerido que a rotação poderia estar relacionada à formação de galáxias. Um buraco negro no centro de uma galáxia em rotação poderia influenciar a dinâmica das estrelas e do gás circundante. Mas estamos observando apenas a ponta do iceberg em relação a como a rotação dos buracos negros afeta o universo. À medida que a tecnologia avança, os cientistas continuam descobrindo novos buracos negros e estudando suas propriedades. Cada nova descoberta pode oferecer pistas sobre a rotação e seus limites. Mas seremos capazes de desvendar todos os segredos que esses objetos misteriosos têm a oferecer? A exploração dos limites de rotação dos buracos negros é um campo que apenas começa a se desenvolver, e as descobertas futuras podem mudar nossa compreensão da física fundamental. Refletindo sobre tudo isso, é evidente que os buracos negros são mais do que apenas mistérios do universo. São portas para a compreensão das leis que regem nossa existência. À medida que continuamos investigando suas propriedades, como a rotação, nos aproximamos mais de resolver perguntas que nos intrigaram por séculos. Que outros segredos os buracos negros guardam em seu interior? Estamos prontos para enfrentá-los? A busca por respostas continua. E com cada nova revelação, o universo se torna um pouco mais claro, embora ainda cheio de surpreendentes mistérios. O que aconteceria se eu te dissesse que em alguns bilhões de anos, a Via Láctea poderia se encontrar cara a cara com seu vizinho galáctico, a galáxia de Andrômeda? Esse encontro não é apenas uma simples colisão. É um evento cósmico que promete transformar nosso lar no universo de maneiras que ainda não compreendemos totalmente. O que isso significa para nossa galáxia e, em última instância, para nós?
quando duas galáxias colidem, não se trata apenas de estrelas se chocando entre si. Na verdade, a maioria das estrelas nessas galáxias está tão separada que, na maioria das vezes, simplesmente passarão uma ao lado da outra. Mas o que acontece com o núcleo de ambas as galáxias? É aí que reside um grande mistério, pois acredita-se que no centro de cada galáxia há um buraco negro supermassivo. E quando essas duas galáxias se fundirem, esses buracos negros também deverão se encontrar. Como eles se comportarão nesse novo ambiente galáctico? Imagine a dança cósmica que se desenvolverá entre esses dois buracos negros. Eles se atrairão mutuamente com a força de sua gravidade? Ou haverá algum tipo de interação inesperada entre eles? Os cientistas acreditam que esses buracos negros poderiam se fundir, criando um buraco negro ainda mais massivo. Quais seriam as implicações disso para a matéria circundante e para as estrelas que estão nas proximidades? Alguns estudos sugerem que, após a fusão, o buraco negro resultante poderia expulsar matéria para o exterior, criando jatos de radiação que irradiariam pelo espaço. Mas o que isso significa para os sistemas solares que poderiam estar em formação nas bordas da galáxia? A energia e a radiação geradas poderiam alterar drasticamente qualquer tipo de vida que existisse nesses sistemas. Poderia ser que o nascimento de novas estrelas fosse favorecido ou, pelo contrário, que fosse condenado à destruição. A fusão da Via Láctea e Andrômeda não apenas mudaria nossas vizinhanças galácticas, mas também poderia dar origem a um novo tipo de estrutura galáctica. Que forma essa nova galáxia tomaria? Continuaria sendo espiral como a Via Láctea? Ou se tornaria uma galáxia elíptica? As galáxias elípticas são mais densas e têm diferentes dinâmicas de formação estelar. Que segredos sobre a formação de galáxias poderíamos descobrir ao observar esse evento? E como se não bastasse, não podemos esquecer o destino dos buracos negros supermassivos no centro dessas galáxias. A pergunta persiste: como eles influenciarão a dinâmica geral da nova galáxia? A interação gravitacional entre os buracos negros poderia ser um fator-chave na estabilidade da estrutura galáctica. Eles poderiam até influenciar o movimento de estrelas e outros corpos no novo ambiente, mas a história não termina aí. À medida que as galáxias se fundem, também são desencadeadas ondas gravitacionais. Você sabia que essas ondas são como o eco da colisão, um som do universo que nos fala sobre eventos distantes? Detectá-las nos ajuda a entender melhor esses processos e a confirmar teorias sobre a gravidade e a expansão do universo. Que outros segredos do cosmos poderíamos desvendar com cada nova fusão galáctica? No fundo de tudo isso, há uma pergunta que nos leva a refletir além do astronômico. Qual é o futuro da humanidade nesse vasto cenário? À medida que a Via Láctea e Andrômeda se aproximam, poderíamos estar em uma posição única para observar esse evento da Terra. No entanto, seremos capazes de sobreviver às condições mutáveis que surgirão em nosso ambiente cósmico? A astronomia e a física nos fornecem ferramentas para antecipar, mas ainda estamos nas sombras de muitas respostas. Enquanto isso, os astrônomos continuam observando e coletando dados sobre as galáxias e seus buracos negros. Essas observações poderiam nos ajudar a prever o destino da Via Láctea. A tecnologia moderna permitiu avanços significativos em nossa compreensão, mas ainda há muito a ser descoberto. Cada nova descoberta levanta mais perguntas do que respostas. Em última análise, a colisão da Via Láctea com Andrômeda é apenas um dos muitos eventos que ocorrem no vasto cosmos. Que outros mistérios estão aguardando para serem revelados no espaço? A resposta é que, à medida que aprofundamos nossa exploração do universo, cada descoberta nos aproxima mais de desvendar a complexidade da própria existência. Assim, enquanto observamos o céu noturno, lembremos que não somos apenas um pequeno ponto no vasto universo, mas também somos parte de uma história cósmica que continua se desenrolando, cheia de encontros, colisões e, em última instância, de mistérios ainda por resolver. O que mais nos reserva o futuro nessa imensa e intrigante trama do universo? Os buracos negros primordiais são um dos enigmas mais fascinantes do cosmos. Mas, o que são exatamente? Acredita-se que possam ter surgido pouco depois do Big Bang, nesses momentos caóticos e turbulentos que deram origem ao nosso universo. No entanto, apesar de sua possível existência, ainda não encontramos evidências concretas deles. Então, qual é a razão desse mistério? Imagine um buraco negro que não se formou a partir da morte de uma estrela, como os que conhecemos, mas que foi criado no mesmo momento em que tudo começou. Isso nos leva a perguntar: esses buracos negros primordiais
poderiam ser responsáveis por alguns dos fenômenos que observamos hoje? Desde a matéria escura até as grandes estruturas do universo, sua influência pode ser mais significativa do que imaginamos. Alguns cientistas sugerem que esses buracos negros primordiais poderiam ser minúsculos, do tamanho de um átomo, enquanto outros poderiam ser maiores do que os buracos negros supermassivos que encontramos no centro das galáxias. Mas, como poderíamos identificar algo tão escorregadio? A resposta não é simples. Os buracos negros, por sua própria natureza, não emitem luz, o que complica sua detecção. No entanto, acredita-se que possam deixar vestígios no comportamento da matéria que os rodeia. É possível que esses buracos negros primordiais estejam dispersos pelo universo, como pequenos fantasmas que se movem entre as estrelas. O que aconteceria se pudéssemos detectá-los? Alguns pesquisadores estão explorando a ideia de que poderiam captar a radiação de fundo do universo ou até mesmo influenciar a formação de galáxias. Mas até que ponto podemos confiar nessas teorias? A verdade é que, até agora, são apenas hipóteses. O fato de que esses buracos negros possam ter se formado nos primeiros momentos do universo levanta uma pergunta intrigante. Como influenciam nossa compreensão do tempo e do espaço? Sendo tão antigos, poderiam ter conhecimentos sobre as condições do universo em sua infância. Mas, se são tão antigos, por que não os vimos? A resposta pode estar em seu tamanho e na forma como interagem com o resto da matéria. Alguns cientistas acreditam que poderiam ser responsáveis por fenômenos como explosões de raios gama ou os estilhaços de supernovas. Mas, há alguma maneira de provar essas teorias? Os experimentos e observações atuais são limitados, e os buracos negros primordiais são difíceis de estudar com a tecnologia que temos. No entanto, à medida que a ciência avança, novos métodos estão sendo desenvolvidos que podem lançar luz sobre esses mistérios. Uma das teorias mais intrigantes é que esses buracos negros primordiais poderiam ter absorvido grande parte da matéria escura do universo, o que poderia explicar por que não conseguimos detectá-la diretamente. Poderiam ser eles os verdadeiros guardiões dos segredos do cosmos? Essa ideia capturou a imaginação de muitos pesquisadores e gerou um renovado interesse em sua busca. Pensar nos buracos negros primordiais também nos leva a refletir sobre o destino do universo. Se de fato existem e são mais comuns do que acreditamos, como afetarão a evolução das galáxias e a estrutura do cosmos no futuro? No final, essas perguntas nos levam a um abismo de incerteza, onde as respostas podem mudar nossa compreensão da realidade. Além disso, a possibilidade de que esses buracos negros existam dentro de outros buracos negros levanta outra pergunta fascinante. O que há dentro deles? Poderiam ser portais para outros universos ou dimensões? Embora essas ideias pareçam tiradas de um romance de ficção científica, a física moderna às vezes se encontra em territórios que desafiam nossa intuição. Cada descoberta que fazemos sobre o universo nos traz mais perguntas do que respostas. Que papel desempenham os buracos negros primordiais na história do universo? São testemunhas silenciosas de eventos que ocorreram há bilhões de anos. À medida que a ciência avança, a busca por respostas a essas perguntas se torna cada vez mais urgente. É evidente que, embora não tenhamos conseguido confirmar a existência dos buracos negros primordiais, seu estudo nos oferece um vislumbre dos segredos que o cosmos ainda guarda. Cada nova descoberta abre a porta para novas perguntas e possibilidades, alimentando nossa curiosidade inata sobre o universo e nosso lugar nele. Nesta jornada em direção ao desconhecido, é importante lembrar que a ciência é um processo em constante evolução. Com cada avanço, novas oportunidades se apresentam para descobrir o que ainda está oculto. Assim, enquanto continuamos buscando respostas, a existência dos buracos negros primordiais permanecerá como um lembrete do quão vasto e incompreensível é o universo. A busca por esses mistérios cósmicos nos convida a continuar explorando, a questionar o que acreditamos saber e a nos maravilhar diante da grandeza do desconhecido. Que novas revelações o futuro nos reserva? Apenas o tempo e a curiosidade nos dirão. À medida que exploramos os mistérios dos buracos negros, surge uma inquietante pergunta: o que eles realmente significam para a nossa compreensão do universo? Esses fenômenos que parecem desafiar as leis da física nos convidam a refletir sobre nossa própria existência e o destino do cosmos. Em um universo tão vasto e enigmático, poderiam os buracos negros ser as chaves que abrem a porta a novos conhecimentos? A curiosidade humana nos levou a olhar para as estrelas, a questionar o que há além de nosso lar na Terra.
Mas, e quanto a esses titãs invisíveis que devoram tudo ao seu redor? A ideia de um buraco negro pode parecer ficção científica, mas é uma realidade científica que nos confronta com a fragilidade do nosso conhecimento. Até onde estamos dispostos a ir para desvendar seus segredos? Os buracos negros nos ensinam que há coisas que simplesmente não podemos compreender. O que acontece em seu interior? Os cientistas propuseram teorias fascinantes, mas cada resposta parece abrir mais perguntas. Isso é o que realmente fascina. A natureza da ciência é uma jornada sem fim. Quando pensamos que chegamos ao fim, descobrimos um novo horizonte de perguntas. É possível que nunca cheguemos a entender completamente esses mistérios. Na busca por respostas, nos deparamos com conceitos que parecem tirados de um relato fantástico. A singularidade, por exemplo, é um ponto em que nossas leis físicas se rompem. É um limiar para um novo tipo de realidade. Os buracos negros não são apenas atrações gravitacionais, são portais para um mistério maior que desafia a lógica e a razão. Poderiam os buracos negros ser as portas de entrada para outros universos? Enquanto contemplamos sua existência, também devemos nos perguntar sobre seu impacto na formação de galáxias. Esses gigantes escuros poderiam desempenhar um papel crucial na estrutura do cosmos. Então, poderiam os buracos negros ser o motor que impulsiona a criação de novas estrelas e sistemas planetários? A relação entre os buracos negros e a própria vida continua sendo um quebra-cabeça que nos empurra a explorar além do conhecido. Em nossa busca por respostas, muitas vezes nos deparamos com a paradoxa da informação. Se a informação que cai em um buraco negro desaparece, o que isso significa para a compreensão da realidade? Cada um de nós é composto de informação, e a ideia de que isso possa se perder para sempre é desalentadora. Estamos realmente dispostos a aceitar que o conhecimento pode ser devorado pela escuridão? À medida que refletimos sobre esses temas, também é importante considerar o que eles nos dizem sobre nós mesmos. Os buracos negros são um lembrete de nossa própria ignorância e limitações. No entanto, em vez de ver isso como uma fraqueza, deveríamos encará-lo como uma oportunidade. Cada pergunta sem resposta é um novo caminho para a curiosidade e a descoberta. Que mistérios nos aguardam no horizonte do desconhecido? Não podemos esquecer o papel que as teorias desempenham em nossa compreensão do cosmos. Desde a evaporação de Hawking até as teorias de universos paralelos, cada ideia nos empurra a repensar nossa visão do universo. Poderia ser que estamos tão perto da verdade e ao mesmo tempo tão longe. Cada teoria é um passo na direção certa, mas sempre nos deixa com mais perguntas. A beleza da ciência reside em sua natureza evolutiva. O que acreditamos hoje pode mudar amanhã. À medida que a tecnologia avança, nossas ferramentas para explorar o universo se tornam mais sofisticadas. Que descobertas nos aguardam no futuro? Talvez, à medida que desenvolvamos novas formas de observar o cosmos, algumas dessas perguntas finalmente encontrarão resposta. No fundo, a fascinação pelos buracos negros também se conecta com nossa natureza humana. Gostamos de explorar o desconhecido, de enfrentar o que não entendemos. Cada buraco negro é um desafio, um convite a continuar investigando. Não é um reflexo de nossa própria existência? A luta para compreender o desconhecido é o que nos impulsiona a seguir em frente. No final do dia, os buracos negros nos ensinam que o universo é um lugar cheio de maravilhas e mistérios. Cada descoberta nos aproxima um pouco mais da verdade, mas também nos lembra que sempre haverá mais perguntas. Que outros segredos o universo nos revelará se continuarmos buscando? A busca pelo conhecimento é uma aventura que nunca termina, e os buracos negros são apenas uma das muitas paradas nesta jornada. Assim, ao olhar para o céu noturno, lembremos que há muito mais do que podemos ver. Há forças invisíveis operando no vasto cosmos, e cada um de nós tem um papel nesta busca pelo conhecimento. Estamos prontos para continuar explorando? A resposta a essa pergunta pode nos levar a descobrir coisas que nunca teríamos imaginado. Em conclusão, os buracos negros são mais do que meros fenômenos astronômicos. São símbolos da curiosidade humana e do desejo de entender nosso lugar no universo. Eles nos empurram a questionar, explorar e, acima de tudo, a continuar buscando respostas. Cada mistério resolvido abrirá a porta para outro, e assim é como avançamos em nossa jornada cósmica. Até onde essa busca nos levará? Só o tempo dirá.